Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 7 de setembro de 2010, terça-feira. É o dia da independência do Brasil. É o verbete 1684. 8 páginas, 42 logias e 11 máximos. A autoria é da professora Rosa Nader. Tema: consciência miriaédrica. A especialidade é evoluciologia. Definição: a consciência miriaédrica é a representação metafórica do serenão ou serenona, o caso avançado da consciência poliédrica de inumeráveis facetas positivas, sadias e homeostaticamente interligadas, seja com sim ou com sex, em integração autoconsciente e cosmoética ao fluxo do cosmos. A max-lucidez autopensênica, o holopensênico da serenologia. A representação poliédrica do serenão ou serenona. A miríade de atributos multifacetados. Eu não vou ler tudo, porque tem mais de 20 linhas a fatologia, com todos os dados, e o tema é muito sério. Agora, na parafatologia, nós temos o limite do serenismo, o extrapolacionismo do serenão, a preparação para o max choque consciencial do descarte extrafísico do psicossoma pelo serenão, o avizinhamento da terceira dessoma, a parametamorfose definitiva, a tritanatose, a adoção permanente do consciências, o prenúncio da obsolescência da macrosomatologia. Agora, nós temos aí ainda os elementos aí na argumentologia, 4 elementos do miriaedro dispostos a seguir na ordem lógica, possibilitam a abordagem analógica em relação ao desenvolvimento evolutivo. E tem na caracterologia 100 características cosmoéticas do perfil da mega-consciência, o serenão ou a serenona, conquistadas no transcurso evolutivo intraconsciencial. Quer dizer, tem aí então uma panorâmica do assunto. Na remissiologia, nós temos 15 itens que nós destacamos: autopensanização polifásica, dinâmica das complexidades, maximologia evolutiva, potencialização evolutiva e pré-consciex livre. Frase enfática: a consciência miriaédrica sintetiza o entrosamento harmônico e produtivo dos mega-atributos conscienciais prioritários, evolutivos, adquiridos por meio de conquistas diuturnas e contínuas. No inventário das aquisições pessoais, o número de trafores ou atributos conscienciais conquistados aproxima você da consciência miriaédrica ou da consciência tetraédrica, que é a consciênsula. No estado de pré-serenão, você já admite, valoriza e tira proveito da condição de existir serenão em potencial habitando dentro de si. Agora, quero dizer para vocês que na parte da consciência poliédrica, aí nós temos que tem alguma coisinha que nós estamos vendo lá. Onde está escrito na antonímia. Tem que passar o simples para ficar na outra linha. Agora, a mega abordagem vai passar aqui, o número 7 vai passar para o número 1, porque tem que pôr mega abordagem. Tem que repetir o A, porque existe a palavra abordagem, senão fica confuso o processo. Isso é o número 7 das 100 características. E aí, na efeitologia, a fisiologia tem que ser com letra maiúscula. Ela já viu, eu também já vi as coisas. Agora aqui, pergunta: qual curso você recomendaria para uma pessoa que está retomando a conscienciologia? Eu recomendaria aquele que esteja mais na boca, esteja mais na hora. O melhor agora, no dia 24 desse mês, começa o ECP2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. É no Rafaim Palace Hotel, em Foz do Iguaçu. Esse aqui que seria o mais imediato. Logo em seguida, fala aí para nós o que é que você acha que tem, que vai ajudar também, nosso amigo. Olha, nós temos aqui em Foz do Iguaçu a complementária no próximo mês. Também a pessoa pode se informar através do site do CAEC. E também nós vamos ter um curso à distância
que é pela Apex, que é sobre introdução à programação existencial. Começa na semana que vem e a pessoa pode fazer, então, em casa mesmo, porque ele é ensino à distância. Então, durante um mês, vão ter uma série de atividades, aulas, web conference e atividades dentro do ambiente de aprendizagem virtual. Então, introdução à programação existencial, para a pessoa ter maiores informações, é só ela acessar o www.apexinternacional.org www.apexinternacional.org e aí se informar sobre a introdução à programação existencial em EAD. Outra aqui. Quero me livrar dos bagulhos energéticos. Como proceder? Jogo tudo no lixo? Seria bom você falar aí, seu trabalho aí, como é que é? Mas se você mora em Foz do Iguaçu, hoje vai haver uma palestra às 16h na OIC sobre antibagulhismo. A pessoa tem que tomar muito cuidado, ela tem que verificar qual é o perfil que ela tem. Então, tem aquelas pessoas que são super apegadas, elas guardam tudo, não jogam nada fora. Tem aquelas pessoas que elas são perdulárias, elas jogam fora as coisas e depois, de uma forma inconsequente, e depois acabam sentindo falta, precisando comprar novamente. E tem as pessoas que elas conseguem ter um critério, né, na hora de se desvencilhar dos objetos. É importante ressaltar o seguinte, tem aquele bagulho energético clássico, uma arma na casa da pessoa que não é policial, não tem profissão relacionada a isso, né? Um objeto lá que foi feito um despacho num terreiro de Umbanda, e por aí vai. Mas tem aqueles objetos, bagulhos energéticos, que eles estão muito relacionados à questão pessoal. Então, são objetos que, de alguma forma, fazem evocações nocivas àquela consim. Então, isso daí a pessoa, num dia que ela estiver bastante descansada, equilibrada, ela deve fazer uma vistoria, um levantamento na casa inteira e averiguar quais são esses objetos que possam estar prejudicando, atravancando o holopensene doméstico e, consequentemente, o holopensene pessoal. Mas há uma série de critérios, se você tiver interesse, eu tenho slides que fazem sínteses e muitas perguntas para a pessoa poder, de fato, averiguar o que é um bagulho, o que não é, para ela não jogar fora coisa que não deve, né? Principalmente documentos, coisas assim que ela pode precisar, que tem alguma função contábil, fiscal, e que isso vai trazer problemas para ela. Então, se quiser, manda o seu e-mail, eu posso mandar esses slides, ou se não, na revista Scriptor, que deve sair até o final do ano, eu também vou publicar um artigo sobre o assunto. Qualquer coisa, você entra em contato. A Kátia é especialista no assunto. Pode aprofundar a questão do canhoto e sua parafisiologia? Qual o seu envolvimento paraintelectivo? Canhoto ou destro, isso tanto faz como tanto fez. Se a pessoa domina bem o processo, não tem nada demais. Às vezes ela tem problema, porque às vezes tem certos lugares que é para destro. E ela tem que fazer o contrário. Posição, né, disso e daquilo. Não é isso? Você quer falar sobre isso? Sobre o canhotismo? O negócio da posição. Explica isso. Estuda, tem um problema na sala de aula, né, das carteiras. Então, por exemplo, essas aqui do tertuliário, elas são geralmente você senta noutra para usar essa aí. Pessoa destra, né? Agora, fora isso, tem os objetos que, se a pessoa não tiver para canhoto, ela tem que aprender a usar direito. Por exemplo, facas, tesouras, porque a lâmina é toda invertida para o outro lado, né? Isso daí pode trazer algum tipo de prejuízo. Agora, do ponto de vista paraintelectivo, eu não vejo nada demais. A pessoa se adapta. Acho que não. O negócio é superior. Uma consim que não reconhece seus pais biológicos como pais, não os vê ou aceita como familiares e tem sempre a impressão de que é de outro lugar, que, portanto, não consegue estabelecer vínculo afetivo com essa família, está em problema parecido com os dois homossexuais, no que tange a dos homossexuais, no que tange a sensação de satisfação ou de que algo não está certo. Seria bom ver o livro da Malu, que é a Síndrome do Estrangeiro. Isso é que seria importante, ela se informar a respeito disso. Síndrome do Estrangeiro, seria bom ver, é um livro. O Centro Educacional de Belo Horizonte está passando por um gargalo financeiro
decorrente de cancelamentos frequentes e sucessivos dos cursos por falta de alunos. Sugestões frente ao impasse por parte de todos serão sempre bem-vindas. Quem quiser falar sobre o processo de ensino é o Centro Educacional de Belo Horizonte. Aqui tem alguém que conhece lá alguma coisa? Acho que não tem, né? Mas aqui tem muita gente que entende o riscado aí sobre o processo de administração de escola. Pode dar dicas. O problema é entrar. Quem é que seria bom falar nisso? Centro Educacional de Belo Horizonte. É gente de Belo Horizonte. É. Pois é o Centro Educacional de Belo Horizonte. Se você puder falar alguma coisa. Este final de semana, sexta-feira, eu estou indo para Belo Horizonte, eu e mais um outro professor do Rio de Janeiro, para nós realmente ver isso aí que estão passando. O nome da pessoa é Euzice, a moça. Euzice, com Z. Euzice. Tá certo? Certinho. Procura lá. É o Centro Educacional de Belo Horizonte. Não está dando aqui qual é o endereço. Não, mas eu vou lá. Exatamente nesse Centro Educacional que eu vou esse final de semana que vem. Então tá bom. Tá. Dia 10 eu já estou pegando o avião e vou para lá. Então tá ótimo. Obrigado. Valeu. A descrição de André Luiz para o ambiente extrafísico de nosso lar é verdadeira? Você já esteve nesse local? O que acha do livro psicografado pelo Chico? Escuta, eu ainda não vi ainda o filme. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. O romance, que é um verdadeiro romance que foi feito com o nosso lar, aquela história, pós-mortem, ele é um processo literário. Tem muita coisa ali que é mais da literatice, o processo é exagerado, não tem mesmo aquela comunex exatinha do jeito que tem ali. Tem muita comunex daquele jeito, alguma coisa mais ou menos parecida, mas é um popurrí que eles andaram fazendo aí da história. E você sabe, onde tem imagística e imagética, quer dizer, imaginação, é a imagem, tudo aumenta. Outra coisa, o filme foi feito na base de trucagem cinematográfica, então é ficção científica. Mas, do ponto de vista espírita, muitas dessas ficções científicas que existem são reais extrafisicamente. E eles estão certos. Nós também achamos isso. Nem tudo que é ficção científica para nós é ficção científica extrafísica. Temos que pensar isso com calma. Eu ainda não vi o filme, tem que ver com calma. Alguns amigos meus viram o filme e gostaram muito. Dizem que tem cópia daquele A Vida Depois da Vida, tem uma opção de coisa que tudo é na base de ficção mesmo. Mas o filme está bem feito, eles acham. Do ponto de vista de ficção da história toda, está muito bem feito. Agora, tem que dar um desconto, que extrafisicamente ele quis dar a mensagem para esclarecer as pessoas dentro do pensamento espírita. André Luiz teve alguma participação na fundação do IPC e de outras instituições? Não. Ele possuía ideias universalistas, desprovida de influência religiosa, até um certo ponto, mas ele era mais aside, ele era mais adventista das coisas, ele era muito médico demais e pensava em outras coisas. Ele andou escrevendo muita coisa interessante depois disso, para ver se melhorava, uma cabeça. Mas ele não teve nada que ver conosco, não. Outros tiveram, até do movimento espírita, mas não ele. Em novembro de 2007, comecei a praticar TENEPS, mas 2 meses depois tive de interromper por motivo de saúde. Fui operada de CA de mama. Tenho vontade de recomeçar. Contudo, tem acontecido que durante a prática do MBE, que faço todas as noites, ao deitar, sinto às vezes a presença de consciência homem na minha cama, querendo ter relações sexuais. Tento conversar, mas não consigo convencê-lo. Tento exteriorizar a energia, mas parece que isso fortalece. Não estou conseguindo lidar com essa situação e agradaria muito a sua orientação. Já estou aposentado e tenho condição de fazer alguns laboratórios em Foz, se você achar necessário. Seria bom você vir aqui mesmo. Vem aqui e você me fala que é você e eu vou te dar uma geral também. Vamos ver esse negócio aí para afastar essas consciências. Gostaria que o professor falasse algo a respeito do Samael Aum Wer. Olha, o Eor.
o problema dele é o seguinte, olha lá na bibliografia do Projeciologia, que tudo de bom que ele tem com os livros que ele publicou, que é um monte, são dezenas de livros, e eu falo lá até as páginas o que é que tem de bom. Porque ele, do ponto de vista geral, ainda tinha muito processo de iniciação, muito problema de misticismo e outras coisas mais. Ele não era 100% nessa história. Aquilo de bom que tem, eu indiquei tudo na bibliografia do livro Projeciologia. É só procurar o Ewar. No romance espírita Escravo do Ouro, Eurípides Kuhl, através de Van der Wegen, narra a história do início do ciclo do ouro no Brasil, quando escravos descobrem ouro em Vila Rica. Os personagens escravos, Tangegê e Zangigi, são médicos curadores também responsáveis pela descoberta do ouro. No final da história, Zangigi é acusado de feitiçaria e enviado a Portugal, onde é queimado na fogueira. Esse personagem, assim que dessoma, passa a ajudar os responsáveis pela sua morte, isso por volta de 1700. Segundo o autor espiritual, a história é verdadeira, apenas alguns personagens tiveram os nomes alterados. Alguma semelhança com sua vida antes dos 214? Não, não tem nada. 214 anos, Zé. Sou advogada e tenho um cliente com sim, homem, 66, que se manifesta como mulher desde os 13 anos e está autodeterminado a se submeter à cirurgia de mudança de sexo. Ele está na fila do Hospital das Clínicas há mais de uma década, aguardando a cirurgia e legalmente tem a proteção do Estatuto do Idoso. Depois que eu vi na tertúlia de ontem, estou em dúvida se devo ou não entrar com o processo para que ele faça a cirurgia. E o senhor acha em relação a ele e a mim? Vem cá, o homem tem 66 anos e quer mudar de sexo. Me conta, ele não está gagá, não? É o tal negócio de perguntar. Não tem nada aí alterado na cabeça dele? Pode ser que tenha. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que hoje, além de ser 7 de setembro, e grandes manifestações na Europa, inclusive na França, lá, que não tem nada a ver com 7 de setembro, mas do ponto de vista de aposentadoria e outras coisas, e em alguns outros lugares, eu vi a reportagem hoje, todo lado está havendo manifestação hoje no mundo. Então, tem também uma muito grande aqui, que é Dia de Ação em Saúde Consciencial. Atendimentos e serviços gratuitos, lá no campus da OIC. No período da manhã foram realizados 120 atendimentos gratuitos, 28 participantes em palestras. Nas 15 horas, agora, a hora que acabar a tertúlia, vão ter atividade especial, a prática de primeiros socorros. Durante a tarde, continuam os atendimentos, palestras e atividades prática gratuita em diversas especialidades. Às 17 horas, aí eu lembro ao Loche, tem o bolo do aniversário da OIC, às 5 horas da tarde. Tá certo? Tá. Agora, ó, eu quero falar aqui com uma pessoa, que eu não posso falar o nome, mas eu vou falar aqui só uma palavra. É paulipopituitarismo. Você sabe o que é, você vai agora saber o que é. Eu quero te dizer o seguinte, eu recebi as fotos, vamos colocar na TENEPS, a assistência séria na TENEPS a seu respeito. E você pode assumir a condição. Deixa de bobagem, assuma, tenha confiança que há autossuficiência na história. Você está sabendo quem é que eu estou falando. Veja bem, por essa palavra que eu estou usando aqui, é paulipopituitarismo. Você lembra o que aconteceu com isso? Eu não quero falar seu nome, mas com isso, uma coisa muito específica, você vai entender. Agora, outra coisa que eu quero dizer. O Jornal da Cognops acabou de sair com o Antônio com a gaita na boca e tocando um violão. Está aqui na foto. Discernimento realiza Festival de Inverno. É o máximo isso aqui. Agora, tem o segundo encontro internacional de voluntário do IPC, a oficina parapsíquica da dinâmica, o otimismo lúcido de Salvador Nogueira. A época em que vivemos é empolgante demais para passarmos sem perceber o que está acontecendo. Vale a pena ver no jornal. Ele já está sendo distribuído por aí. Esse aqui eu vou levar para eu ver com calma. Agora, gente, eu quero falar para vocês que hoje eu pedi até para o marca-passo do meu coração. Você sabe o que é o marca-passo? Você sabe que eu uso o marca-passo, né? Você sabia ou não? Ninguém sabia disso.
Meu marca-passo está ali, é aquela moça lá. Agora, o que se passa? Hoje, eu pedi até para ela aparecer, ela é o marca-passo do meu coração. Sem poesia nenhuma, estou falando com muita técnica, tudo real. Agora, veja bem, o meu marca-passo do meu coração, aconteceu uma coisa de ontem para hoje, e é um dos fatos que eu estava esperando acontecer para falar para vocês. O povo pensa que aquela pessoa que vive na sua casa, sempre que ela vem para cá, você vai ver se ela tem algum assediador. Raramente a pessoa vai ver se ela tem um benfeitor, um amparador, alguém. A Graça atendeu alguém ontem e veio o amparador que ajudou a pessoa. Ele depois me ajudou a fazer o verbete que eu estava fazendo. É gente boa, de alto nível, que trabalha com o nosso povo, com os chineses, você está entendendo? Agora, fala mais ou menos por cima, você falar quem é a pessoa, o que é que você fez, como é que foi. Dá um toque. Pelo menos, que é para mostrar o fato, que foi um fato. Ela chegou, daí a pouco eu falei para ela, ó, hoje está acontecendo um fato aqui inédito. Isso é raro, não é para qualquer um. Você sabe que isso não é para qualquer um, nem para a gente, nem para casa. É. Mas como é que foi? A recomendação é não atender antes do feriado, porque todos desmarcam. Mas eu havia confirmado e tinha 4 pacientes. Aí, véspera de feriado, eu falei, eu vou. Mas eu fui pensando nessa pessoa que não estava na lista. E pensei na véspera também. Aí, eu estava muito resfriada, mas na hora passou, a gente sabe por quê, né? E eu falei, nossa, como eu estou disposta, de repente, né? E fui trabalhar, como sempre vou, com muito ânimo, né? Aí, chegando lá, a primeira coisa que a secretária me fala, o primeiro paciente desmarcou e a paciente ligou querendo falar com você urgente. E eu aproveitei e coloquei ela no lugar da pessoa que desmarcou. Aí eu falei, que coincidência, né? Pensei comigo, né? Estava pensando justamente na pessoa indo para o trabalho. Aí recebi a pessoa, tal, conversamos, era de fato um caso assim, bastante crítico. E foi muito intensa a sessão. Aí tá. Os outros 3 pacientes desmarcaram. Aí eu pensei, puxa, mas valeu o meu dia, porque se eu não tivesse vindo, eu não teria recebido essa pessoa que eu já estava pensando, né? Aí chego em casa com aquela coisa de rotina. Eu não estou sabendo de nada dessas coisas dela, não. Tá? É mais um dia de trabalho, né? Aí chego para fazer as coisas, e aí ele me pergunta, o que você fez hoje? Faz de conta que tem muita novidade, né? Uma cidade assim, então... Aí eu falei, eu estava trabalhando. Ah, mas quem você atendeu? Quem você... E aí ele já começa a fazer perguntas, né? E... Aí eu sempre penso, né? Lá vem bomba. Sabe como é que é? Lá vem bomba. Aí eu fiquei lá com o meu arroz, com os meus legumes. E aí ele falou que eu cheguei com uma Concierge. Aí eu pensei comigo, que bom que eu cheguei, né? Que eu poderia não ter chegado. Aí ele falou assim, meu bem, que bom, as pessoas pensam que as pessoas sempre trazem assediadores e você trouxe amparador. Eu falei assim, é para rir ou é para chorar, né? Vou ficar feliz, né? Aí tá, aí fui arrumar minhas coisas, fui encontrar meus amigos. Aí chegou hoje de manhã, ele falou assim, o amparador que veio te acompanhando, me ajudou a fazer um verbete. E a história está procriando, né? Chegou, deu opinião, mostrou as coisas. Eu tinha que fazer uma listagem de 40 itens, depois de mais 20 itens separados. Entende? Ele começou a dar, quer dizer, ele entende do riscado, é alguma coisa muito séria. Mas eu não senti agora, nada. Para mim é da turma dos chineses que mexe aí com ele. Eu não senti nada. Se ele não falasse, eu não ia perceber nada, né?
No meu consultório, eu não misturo conscienciologia com eufórica. Psicologia. Eu quero deixar isso bem claro, né? Inclusive, tem pacientes que falam, você... Não, eu não toco no assunto, não falo, não... Até porque minha posição não é neutra. Então, eu sigo, e fora também, agora, o código de ética. Você estava um pouco eufórica. Eufórica porque eu ia encontrar meus amigos, né? Alguma coisa. Mas, assim, eu estava com bem-estar porque... depois de 3 dias você com resfriado, aí você tem um dia para trabalhar, dá um ânimo, né? Não sei. Eu gosto de trabalhar, eu gosto do que eu faço, então... E a gente sente muita assistência lá na clínica, então a conscienciologia, ela está dentro de mim e eu procuro respeitar sempre os limites da ética, né? Mas eu achei interessante isso, né? Minha sorte é que ele é clarividente, porque... Senão eu não ia saber disso, nem vocês, né? Aliás, a nossa sorte, né? Ana, pode falar. Professor Valdo. Voltando ainda a essa situação interessante. Esse verbete que o senhor fez, ajudado pela consciência, quer dizer, ele era um especialista na temática? Qual foi o verbete? Diga que sim. Qual foi o verbete, professor? Qual foi o verbete? Estou terminando o verbete, mas nem trouxe ainda para o Mabel, nem nada. Qual que é? A especialidade. Professor, especialidade. Agora, eu, com ele, eu já consegui os 40, você está entendendo? E consegui depois os outros 20. Que 40? Agora, são 2 listagens. Agora, eu vou confessar qual é o verbete, já que vocês estão pedindo. Ele está aqui. O verbete é descoberta. É só essa palavra, descoberta. O senhor botou em qual especialidade, professor? Hein? O senhor botou em qual? Descoberta é de... Mental somática? O processo, não. Euristicologia? Euristicologia. Agora, eu fiz primeiro os detonadores. São 40 que ajudam a pessoa a chegar na descoberta. E depois os atravancadores. São 20 que perturbam a pessoa a chegar lá. Agora, tudo com interações, ou vamos dizer, aproximações simples. Agora, ele foi dando a opção de palpite, que eu nem tinha pensado. Entendeu? E aí, quando eu entrei 40 e 20, eu fiz mais ou menos. Agora, o tema é esse. O título é Descoberta. Agora, aí é muito interessante. Então, o que se passa? Ele deve ser dos tais que fazem pesquisas, que era da turma do tal Mal, que trabalhava às vezes junto com o AEC. Eu penso que esse aí é desse povo, que trabalha com isso. Por isso que é que ele deu essas dicas. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês, muito mais sério do que isso. O verbete que eu ia escrever não era esse. Isso aí não estava na minha pauta. A hora que eu levantei para trabalhar, e foi depois da meia-noite, entende? Porque eu fui dormir às 8 horas da noite. Eu levantei depois da meia-noite, meia-noite e 25, mais ou menos, quando eu comecei. Aí eu fui lá mexer nas coisas, quando eu vi que ele estava presente, e vi que era o mesmo, que era o homem. Então eu disse, não, vamos ver o que dá. Aí eu comecei a mexer nas coisas, quando destacou claramente para falar, escrever sobre aquilo. Eu fui olhar na listagem, eu não falei nada de descoberta, não tem verbete sobre descoberta, não tem nada. Tem sobre inventividade, verpom, heurística, umas coisas assim, mas descoberta não tem. Então, a partir daquilo, eu comecei a bolar o negócio, 2 horas depois eu estava com o negócio encaminhado, por causa dele, a inspiração do processo dele. Eu devia de colocar aí, saber o nome dele, saber as 2 iniciais e colocar no fim. Professor, está entendendo? Professor, era isso que eu ia perguntar. O senhor deu algum nome para ele? O senhor deu? Não, nome dele eu não tem nome nenhum até agora. Uma coisa que eu notei é o seguinte, ele se aparece muito jovem, ele é bonitão, jovem. Agora, ó, eu penso que ele foi chinês. Agora, até que ponto, por exemplo, que ele pode ser algum familiar da chinesinha, eu não sei.
Agora, é gente assim, companheiro da gente, que tem muita facilidade. Comigo aqui, ó, a gente percebe isso. Entende? Ó? Isso aqui é a energia dele, quer ver? Ó, sinto direitinho o fluxo todo e tal. É ele mesmo, tudo bem. Agora, o homem é um técnico. Nessas questões, ele é um técnico, fora de série. Agora, gente, gostaria de saber se você tem conhecimento de pessoas deficientes visuais ou auditivos que estão em alguma IC pelo Brasil. Nesse caso, gostaria de saber se há preocupação dos escritores da Conscienciologia em publicar algo em braille, de modo a assistir também esse público. Ainda queria saber se o CAEC tem algum projeto para incluir a língua brasileira de sinais na tertúlia. O caso é o seguinte, cadê aquele povo nosso lá do norte? Ceará, é de Fortaleza, não é isso? Tem que entrar em contato com a turma de Fortaleza, porque eles já tiveram aqui. Pois é, já tem projeções da consciência em braille. Agora tem que entrar em contato com a equipe lá de Fortaleza. Tem gente. É o intercâmbio, sabe, não é isso? Entra em contato com o intercâmbio. Daí qual é o telefone, como é que é? Dá o telefone do Intercamp e você procura informações sobre o que eles devem ter esse contato. É 84, que é em Natal, 3211 3126. 84 3211 3126. E tem um celular, 84 99 84 03 34 99 84 03 34. É a Ruth Pinheiro, provavelmente, que vai te atender. Ô Arlindo, isso aqui é com você. Gostaria de saber se o Arlindo fez um verbete e se ele está selecionado entre os 20 escolhidos. Não está, mas ele está, já tem verbete pronto. Deixa ele falar lá. Eu tenho já um verbete que preciso terminar, mas pretendo depois de tudo, agora estou chupando o dedo com gente apresentando o verbete. Hoje eu estou vendo o da Rosa aqui, que está um mega verbete em todos os sentidos. Né? Então eu fico chupando o dedo. Você babou em cima do computador. O meu vai ter que sair logo, porque molhou o computador. Se não sair logo, onde é que eu vou pôr a cara? Né? Agora, outra pergunta. Assisti ao filme Nosso Lar e gostei muito. A cena do umbral é muito inquietante. Se não estamos no curso intermissivo ou baratosfera, teria um outro lugar para as consciências ficarem? Qual o primeiro ponto que o levou à dissidência da teoria cristã? E qual o ponto decisivo que o fez abandonar J. Cristo? Ixi, isso é antigo. O negócio é muito antigo. O problema foi quando eles começaram a me matar. Me perseguir até matar. Aí eu dei o jeito, deixei para lá. Não tenho como fazer nenhum curso no momento, mas gostaria de ter uma ideia da minha ProEx. Poderia me dar orientação? Esse está querendo muito, hein? Nossa, fala aí. Vê onde é que tem. Eu não sei de onde ele é. Ele não está falando. Bom, nós temos hoje uma instituição cujo foco é o estudo da programação existencial e tem uma série de atividades. Nós temos cursos, palestras também pela internet e também temos o serviço de apoio existencial. Então, se a pessoa vir até Foz, ela pode participar, esse é um serviço gratuito. Mas, independente de onde ela esteja, nós vamos estar começando na semana que vem o curso Introdução à Programação Existencial via ensino à distância. Então, a pessoa pode acessar o site para poder obter maiores informações. O site é www.apexinternacional.org. A partir desse site você vai ter uma série de informações sobre a ProEx e atividades nossas. Hoje nós estamos aqui em Foz, São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Curitiba. Estou em processo de mudança de atividade comercial e industrial para o estado do Paraná. E estou com dificuldade para desvincular-me do meu grupo familiar. Sinto que me prendem ao seu contexto local, surgem diversos fatos que emperram a minha saída. Minha mãe fraturou o fêmur.
Ela tem 88 anos. E meus irmãos sócio e sua família menosprezam o negócio. Não incentivam. Uma série de fatos se sucedem. Licenças ambientais e empréstimos estão emperrados. Tento manter meu foco, mas às vezes perco a minha lucidez e determinação, me sinto vampirizado. O que posso fazer para otimizar minha saída sem entrar em atrito e ajudá-los ao mesmo tempo? Olha, o melhor é o estado vibracional. Agora, eu vou trabalhar também com você aí, eu já te conheço o nome. Vamos ver o que a gente faz. Agora, do seu lado, faça aí o estado vibracional, que isso pode ajudar muito. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, principalmente para você, que é especialista, para a Rosa Nader, que está falando de serenão, é o seguinte: o serenão dispõe de dicionários cerebrais eletrônicos? Não, estou só perguntando, não sei o que vocês acham. Walter. Perguntar não ofende, entende? Aqui no... Estão fazendo muitos dicionários eletrônicos. Agora, será que o serenão já tem? O dele já é eletrônico? Não precisa. Já deve ter algum macete nesse sentido. Aqui no ar. Escuta, se vai ficar aí até depois, eu quero conversar com você. Eu queria fazer a pergunta, eu não sei, é para a Rosa, hoje a pergunta, né, do verbete. Não, e tem que falar com a Rosa. A Rosa, dona hoje é a Rosa. Bom, em primeiro lugar, quero dar os parabéns, que esse verbete está excelente. Você leu o verbete todo? É impressionante, a gente não consegue ver a diferença nem de estilo, nem de conteúdo em relação aos verbetes que o professor Waldo faz. Não, estão melhores do que o meu. Você vê a diferença porque vê que é melhor. É um estilo mais avançado. E realmente é um assunto difícil, né, Waldo? Eu queria te perguntar aqui, na fatologia, na terceira linha de baixo para cima, você põe a dispensa gradativa do confort, representada pela transformação das faces do midriaedro em infinitos pontos da esfera. Aí você põe a geometrização metafórica da consciência livre. Você poderia ampliar isso um pouco? Uhum. Página 102. Tá. Então, esse verbete é a representação metafórica da consciência poliédrica com mais de 10 mil facetas, que é o miriaedro, né? Eu vou olhar para lá, mas... Então, e aí a gente está pensando o seguinte, que essa dispensa gradativa do confort, que é o conteúdo e a forma, a gente tem uma técnica do confort que diz assim, que é 1% de forma e 99% de conteúdo, aplicação, né, de 99% de confort, onde o conteúdo é propriamente a essência da consciência. Então, a tendência de quanto mais faces tiver o poliedro, né, aí, além do miriaedro, por exemplo, menos forma você vai ter e mais conteúdo você vai chegar mais próximo da essência da consciência. E aí é outra metáfora, né? Porque o poliedro, não sei se todo mundo imagina o poliedro, mas é pensar como se fosse uma laranja, que você vai descascando a laranja, tirando tascas assim, retas, né? Planas, né? Então, se você for fazendo isso, quanto mais você vai diminuindo esse tamanho dessa face aí, mais essa face vai degenerando no ponto, a ponto do poliedro se transformar numa esfera. E aí essa metáfora, essa ideia é de que quando chega na esfera, é que perdeu o confort, ele fica só no conteúdo, na essência da consciência em si, que é a consciência livre, que a gente acha que é a consciência livre. Não sei se ficou claro aí. Isso é um pouco de vamos chamar, poesia matemática. Como você... É um pouco de conteúdo da Conscienciologia misturada com poesia matemática. Como você vê a matemática como metáfora assim, de linguagem para explicar o extrafísico, a multidimensionalidade? Eu acho a matemática pequena, viu? Inclusive, a ideia desse verbete, infelizmente, não é minha. A
a ideia do professor Valdo. Eu gostaria muito que tivesse sido minha, mas eu não tenho a ideia assim, não. Eu só recebi essa incumbência de fazer, e aí eu procurei fazer, eu procurei entender o que o professor Valdo queria com esse verbete. A princípio, ele tinha falado do quiliógono, que é uma das meditações do Descartes, que eu também não conhecia na época. Ele até brincou comigo, como uma matemática não sabe o que é quiliógono? Não sei se o professor lembra. Mas, enfim, aí eu fui ler, e era uma estava dentro das meditações do Descartes, onde ele colocava que é fácil a pessoa compreender o que é um quiliógono, mas é difícil da pessoa imaginar. E aí ele compara com um triângulo. Um triângulo, todo mundo compreende, todo mundo enxerga um triângulo. Se eu falar assim, pensa num triângulo, todo mundo pensa no triângulo. Mas na hora de imaginar um quiliógono, para quem não sabe, é uma figura plana que tem 1000 lados. Então, assim, você consegue entender a possibilidade de fazer isso, mas não consegue imaginar isso. Isso era o Descartes falando. E eu, assim, enquanto eu estava fazendo esse verbete, eu ficava imaginando uma coisa semelhante, assim, embora eu acho que não... Está assim meio que entrelinhado aí no verbete, mas não está muito explícito. Que, assim, estudar, compreender a ideia do serenão, até certo ponto, é admissível, é fácil, é compreensível. Mas, assim, vivenciar a situação do serenão já não é tanto, né? Então, assim, esse verbete, não sei se vocês repararam, a especialidade dele é evoluciologia, não é serenologia, porque a ideia desse verbete, do jeito que eu entendi esse verbete, era mostrar que a gente pode chegar no serenismo paulatinamente, adquirindo face por face do poliedro, do miriaedro, até chegar ao miriaedro. Eu queria fazer uma pergunta agora para o professor Valdo. Na história da matemática, houve um grande salto, que é o cálculo... Agora, a Rosa, de vez em quando, me dá uns contos. Eu já falei para ela olhar bem o meu amigo Euler. Isso aí tem criado problema. Mas eu já olhei. Explica agora o que. Ela sabe disso. Não é isso? Sobre o Euler. Explicar por que somando eu ler o Euler. Olha só, o eu Euler... estou estudando um pouquinho de matemática, um pouquinho. O professor Valdo, ele já falou que ele não falou que sabe, eu que acho que ele falou assim, quando você parar de pensar matemática, aí que você vai saber fazer matemática. Ele falou para mim uma vez. Foi. Aí, como eu faço uma dedução lógica rápida, eu digo assim, então o professor Valdo sabe muito mais matemática do que eu, óbvio. Não, entendeu? Não é assim. Não é uma dedução óbvia. Quem sabia era o Euler. Pois é, mas o Euler, quem foi o Euler? O Euler foi professor de D'Alembert, de uma série de pessoas que trabalhou lá na enciclopédia. Ele é uma pessoa assim que é uma memória assim fantástica, e ele era mais produtivo assim do que das pessoas que já passaram aí na intrafisicalidade, tanto que eu não sei o número exato, mas assim, ele quando morreu, ele deixou material para ser publicado por anos, acho que quase 20, 40 anos, assim, que as revistas tiveram que... E a maioria nem entende certas coisas dele até hoje. O assunto dele é bem criativo. E uma outra coisa que, assim, do ponto de vista nosso, consciencial, assim, deixa um exemplo, assim, para mim, pelo menos, um exemplo assim, fantástico, é da autossuperação dele. Ele ficou cego nos últimos 15, 20 anos dele, e quando ele viu que ele ia ficar cego, ele começou a preparar os filhos e os genros, que tinham muitos matemáticos na época, para poder escrever o que ele ia editar. Então, ele produziu assim, essa quantidade toda de trabalho, ele já cego, sem deficiente visual. Né? E aí tem até uma coisa assim, que falam que ele escrevia tão facilmente quanto... sabe? E escrevia com filho no colo. Ele é uma pessoa que tinha muitos filhos, então assim, era família. Para você olhar bem, presta atenção. Mas não sei o que... Você estava estudando uma realidade de 1000 lados. Sim. E ele era cego, não via lado nenhum. Não via lado nenhum. Dos 1000. Mas ele via com a inteligência dele. Você está entendendo? Agora o homem era uma fera. Agora fala com ela desde o início. Olha bem, meu amigo, olha.
Não, ele realmente... Olha o olha. Não, ele realmente é de tirar o chapéu, olha. Isso é muito sério. E é aí que entra o processo da matemática com a situação toda. Posso? Agora, tem alguns também. estudiosos que consideram o Euler talvez o maior matemático, todos os tempos. Ele talvez seja o maior matemático. O mais produtivo, com certeza. Não, meu amigo. Qual é o problema? Olha, a impressão, eu acho Por que exemplo, eu já perguntei. eu sou amigo seu ou não sou? Eu considero que eu sou seu amigo. Sou amigo da Rosa. Sou amigo do Euler. Pela intimidade que o professor Valdo tem com o Euler, porque assim, de todos os matemáticos... Não, desde o início eu falei para você sobre o Euler. E não, ele está citado nos 700 experimentos, eu vi. Então, assim, então é uma pessoa assim, que o professor Valdo cita muito. Eu já perguntei isso, né? Eu acho que o Zéfiro trabalhou com o Euler. Porque... O Zéfiro teve coisa com ele. Porque assim, a produtividade dele e a memória dele... tem que ter sido ajudado. Ele criou, gente, as coisas mais assim, de ponta da matemática. O homem era uma fera. Número imaginário. Agora, tinha processo do passado que ele tinha que resgatar. Por isso que ele entrou no processo da cegueira. Não, e ele tem uma passagem, professor Valdo, assim, de bastante fraternidade, né? Porque quando um dos discípulos dele fez um artigo lá, descobriu um artigo, ele já tinha feito o tal do artigo, ele abriu mão de publicar o artigo dele para o outro publicar, para poder o outro começar na vida acadêmica. Então, assim, ele era despojado, benéfico. Não, ele passava os trabalhos para abrir o caminho da vida das pessoas. Ele era técnico. Posso fazer mais uma pergunta, Valdo? Teve que entrar na cegueira para resgatar um processo do passado. Explica por que isso faz um resgate? Por que? Para ele sintonizar bem nas questões das faculdades dele. Era o jeito dele chegar ao processo parapsíquico. Você está entendendo? E trabalhando com a matemática, do ponto de vista físico, junto do soma, fazendo a somatização de tudo quanto é faculdade, atributos, sensações, sentidos, manifestações, o homem desenvolveu muito depois do ponto de vista extrafísico. E esse é o caminho que ele está mexendo hoje. Agora, com a matemática na mão, fica mais fácil, porque eu mesmo já tinha usado isso antes. Agora, professor Entendeu? Não, atualmente eu não sei. Eu não sei como é que está a situação dele, onde ele está, como é que é. Eu não sei. Eu tive assim, há muito tempo, faz 50 anos, eu tive notícia dele, mas aquilo foi en passant e passou logo. Agora, professor Valdo, uma curiosidade, para todo mundo ficar sabendo, é que eu fiz uma tese de doutorado, né? E a minha tese de doutorado era de grafos, e quem criou grafos foi o Euler. Eu sei. Então, assim, é muita coincidência, né? Agora, lembre-se, a primeira observação que eu fiz a respeito da sua matemática foi sobre o Euler. Foi sobre o Euler, eu tenho isso. E ela criou problema com isso. Ela falou, não, mas por que o Euler? Por que por isso? que o Euler? Não sei e tal. Ela empombou logo que eu fiz. Eu estou procurando ler. Olha, gente, olha, é um negócio para estudar, sim. É uma grande cobaia histórica, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Por isso que eu estou chamando a atenção. Agora, pensa só, aqui ó, pensa só esse antagonismo paradoxal. O problema dele, saber tanto sobre matemática, quer dizer, o processo dos 1000 lados, no seu caso, o miriaédrico, você está entendendo? E ele ficar cego. Ele não viu nenhum lado. O cara cego não está vendo lado nenhum. Mas ele via todos os lados. Ele tinha que ver o processo da cosmovisão, ponto de vista parapsíquico, multidimensional. Foi uma forçada. Aquilo forçou a ele começar a pensar no assunto. Eu entendi. Valdo, se dá para aprofundar essa questão da cegueira, é que eu não entendi direito como ele, por que ele atingiu a cegueira. Não, ele chegou dentro do processo físico a fazer a maior vivência, os 99% da teática. Está entendendo? Dentro da cegueira. Eu entendi muita coisa disso aí, em matéria de cego, extrafisicamente. Esse foi o motivo que eu fui trabalhar no Instituto do Cego do Brasil Central. Eu tenho uma afinidade com essa turma. Outra coisa, depois quando fui representar as faculdades, na Uni, lá no Rio, eu fiquei no Instituto Benjamin Constant. Você está entendendo como é que é? Lá uma temporada. Tudo é processo do cego. Agora, o que é?
no Instituto Cego do Brasil Central era da maçonaria. Como eu já era mestre maçom, aquilo eu tinha facilidade de trabalhar lá dentro. Eu atingia tudo quanto era o processo de cego lá dentro também. E os cegos lá, durante uma boa temporada, havia músicos de grande talento musical. Tocava vários instrumentos, tudo cego. E havia também cego que era médium, que trabalhava conosco nessa ocasião. Tudo isso eu tive ideia por causa dos meus processos de retrocognição, devido a esse processo da época do Euler. Porque a questão do cego, ele desenvolve certas percepções acima da gente. Agora, havia meu amigo lá, que trabalhava conosco, e ele andava na rua, ninguém via que ele era cego. O cara tinha percepção de tudo avançada do ponto de vista físico. Ele atravessava a rua sem problema nenhum. O movimento, tudo isso, nunca deu problema nenhum. Agora, tinha uma sensibilidade que é uma loucura. Eles criam e aperfeiçoam os sentidos que eles têm. E aumenta aquilo mais ainda. Há uma série de condições. Agora, eu sempre queria saber como é que era, principalmente com esse cego de Uberaba. Ele se vestia muito bem, tudo arrumadinho, ele não parecia cego. Pouco depois, quando chegava perto, que via que não tinha olho. O negócio dele era impressionante. Entende? Agora, o que se passa? Eu queria saber por quê. O cego já começa a ter alguma dessas manifestações, que é o processo do serenão. Está entendendo? Aquilo que eu falo, que eles têm determinadas percepções, faculdades mentais, que nós ainda não temos. Então, o cego deve estar chegando perto disso. Agora, nunca houve ainda um estudo para casar uma coisa com outra. Precisa de ser feito. Estudo aí teria que ser feito. Valdo, você acha que eles desenvolvem uma área do cérebro por não terem a visão, eles desenvolvem outras áreas do cérebro? Não, sempre desenvolve por causa daquilo que eu falo, é sinapse. Porque, aqui, neurônio todo mundo tem igual. Agora, sinapse, ninguém é igual ao outro. E o parapsiquismo está incluído nisso? Muda tudo, Valdo? aí é que é o X. O parapsiquismo está incluído. Então, por exemplo, eu já desejaria renascer com um macrossoma que desse algumas coordenadas dessa. Isso seria o máximo. Entendeu? Se fosse preciso sacrificar para isso, eu sacrificaria alguma coisa para fazer o negócio. Isso aí valeria a pena. Que assim a gente entender o processo da serenologia. E é o que a Rosa está fazendo força aqui, ó. Esse verbete é todo baseado. Professor Valdo, isso explica um pouco a pergunta do Jarbas, então, que ele perguntou como é que a matemática ajuda, né, a compreensão da Conscienciologia. Que seria isso. Foi por isso que eu fui pedir para você. Eu não fui pedir para outra pessoa, fui pedir para você. Que é a que tem mais pinta de matemática, que mexe mais com as coisas aqui. Então, a ideia então da matemática não como análise, processo como físico apenas, mas é como é um problema o grande sistema, a multidimensionalidade, a interrelação, os nexos entre todas as questões. Rosa, até queria complementar aquela pergunta, porque o que eu queria perguntar mesmo é chegar nisso. Quando a gente pega aquele gráfico do conscienciograma, a gente tem noção mais clara... Você está falando é o gráfico do João Aurélio. O gráfico que o João Aurélio fez do conscienciograma, que tem todos os 2.000 atributos representados em forma gráfica, né? Quando a gente pega aquilo, a gente tem uma noção mais nítida da questão da esfera, da questão do círculo, dos atributos crescendo. É o paulatino. Quando a gente vê na matemática, Waldo, quando a matemática deu aquele salto, que foi com o Leibniz e com o Newton, o que eles pegam? Eles pegam pontos de uma curva e pegam aqueles pontos, eles derivam a curva inteira. Certo. Esses gráficos, não seria a mesma coisa? A gente pegando aqueles 2.000 atributos... Mas aí o problema não é esse, o negócio é algoritmo. Você tem que estudar o algoritmo do jeito que é. Escuta, uma hora fala com o Jarbas, como é que você entende o algoritmo do nosso modo? Explica para ele. Ela vai te explicar para você entender isso. O João, até um certo ponto, fez o gráfico baseado nessa história. Mas agora você tem que começar a entender o algoritmo da história, porque o processo, o algoritmo é da matemática. Mas assim, dá para derivar a esfera, seria o serenão, pelos os atributos individuais, que são os 2.000 atributos. A gente pode pôr muito mais, tem aqueles que estão lá. Mas não há necessidade, isso que eu queria entender. Não há essa necessidade porque você consegue, só por aqueles, derivar o todo, ou não? É mais ou menos por aí. Aquilo é o ovo em vez. Eis para chamar o resto.
Mas tem muita Agora, coisa assim, depois disso. Para ser rigorosa aí com as metáforas que a gente está usando, quando chega na esfera, aí a gente já tá modelando a consciência livre, que já ficou livre da forma. Que a esfera é considerada, assim, historicamente, a figura mais perfeita. Esse é do Egito, né? Agora, então, assim, enquanto não chega na esfera, a gente tem os poliedros, assim, de milhares e milhares Rosa, de facetas. Só como derivado histórico, o ovo, a esfera, ela é da antiguidade, do Egito e da Índia. Isso. O ovo do mundo, agora, o centro do cosmos, né? O problema é que o algoritmo, você vai pegar dentro da esfera e fazer uma série de esferas. Cada algoritmo específico de uma determinada área pode ser uma esfera nova. Então, você vai criar a reação em cadeia das esferas através dos algoritmos. Isso você está falando da instanciação. Explica isso para ela. Eu entendo, Valdo, o algoritmo como uma sequência de regras. Seria isso. Mas é um fluxograma também. Ela teria que estudar para falar com você. É bom você explicar para ele. É porque a gente abrange mais. Você tem que explicar no papelório, papelucho. Agora aqui. Sou de Chapecó, em Santa Catarina. A cidade possui muitos frigoríficos. Os de grande porte são mais ou menos 6. Ainda tem os pequenos abatedouros, que devem ser muitos. São milhares de animais abatidos todos os dias. Já houve casos de suicídio dentro dos frigoríficos. Será que isso prejudica um pouco para conseguirmos realizar algum evento do IPC na cidade? Pois estamos tentando um espaço gratuito para a palestra e não estamos conseguindo. Já realizamos atividade do IPC na cidade, mas nunca com tanta dificuldade para conseguir um espaço gratuito. Eu acho que deve haver alguma consciência vampira de energia que não quer que esses eventos ocorram. Uma não. Lá tem, é um regimento. Não é isso? Você tem alguma ideia do que eles podiam fazer? Recorrer a quem? Por exemplo, a faculdade lá é bem forte. A faculdade? Olha, ele tem tudo de Chapecó. Deixa ele falar. Eu acho que assim, a pessoa tem que criar uma estratégia muito bem feita, não fazer em próximo a frigorífico, estudar bem os locais lá. Tem local bom, mas tem que ser mais distante. Porque às vezes a pessoa vai ficar numa região de frigorífico, vai ter dificuldade mesmo. Como agora tem alguns polos, o ramo da Unila está se instalando em Chapecó também. Não é Unila, mas é um outro nome. É um local bem distante do centro. Mas ainda é próximo de um frigorífico. Então a pessoa lá tem que pensar com calma, não dá para fazer nada chutado. A geopolítica local. Porque ali assim, o ambiente ele é tomado do processo de frigorífico mesmo. O Luiz, é pena que ele não está aqui, porque a gente teve várias experiências lá. Porque foi expandindo, para ter ideia, Chapecó é muito parecido com Cascavel, em termos de cidade. Uma cidade regional, comercialmente muito forte. Mas um holopensene comercial violento, e a base lá é matança de bicho. Agora, vocês sabem o que é frigorífico, essa situação toda, né? O matadouro, né? Da situação. O Valdo, que poderia fazer... Eu já trabalhei muito nisso extrafisicamente. O Valdo, que poderia fazer, de repente, pegar uma cidade próxima. Ali tem pequenas cidades próximas. Tem Xaxim, Xanxerê, que é tudo a mesma linha. Ali é passo dos índios, né? Então, que a turma já fala, já teve era o caminho que os índios faziam. Então, esses locais são interessantes. Pinhalzinho, que é um local próximo. São cidades menores que não têm frigorífico. Olha, pensa nisso, Xanxerê. Qualquer coisa... Não, já teve gente de Xanxerê. Qualquer coisa, eu tenho um amigo em Chapecó, tem gente muito boa, tem gente que conhece conscienciologia, conhece as coisas de energia, tem amigo meu bem de confiança. Passa e meia que a gente usa ele com uma ponte. Alguns de vocês nasceu lá, não? Não, eu nasci lá, o Luiz nasceu lá e o Júlio Royer também. Ah, o Júlio também? Vamos entregar o grupo todo. Todo mundo é chapecoense. Chapecoense. Agora aqui. Geralmente, quando estou concentrada, por vezes estudando ou assistindo às tertúlias, estou tendo a percepção de estar acompanhada. Além disso, percebo em minha visão periférica pontos luminosos se movimentando como se fossem borboletas. Esse fenômeno é perceptível dos dois lados, mas a predominância é do lado esquerdo. Isso pode ser algum sinal para o psíquico? Deve ser, é o mais provável. Anote e comece a trabalhar com o estado vibracional para você desenvolver a percepção disso aí. Agora, aqui vem problema para a Rosa Nader, tá certo? Patologia, página 101, segunda linha.
Gostaria que explicasse a simplificação da complexificação e os múltiplos egos. Quarta linha. Gostaria de saber se o serenão também passa por um porão consciencial em sua vida intrafísica. Essa está querendo muito. Quer fazer um abatimento aí, né? Não tem mais isso, não. Então, mas olha, você entendeu aí? Entendi. Segunda linha. Entendi. E quarta linha. Essa questão da simplificação da complexificação. A complexificação é como se fosse fazer o paralelo com a análise extensiva e também com o picotamento das faces, ou com as aquisições de atributos, de trafores. Então, à medida que você vai conquistando atributos, você vai se tornando mais complexo. E a complexidade, então, seria, quanto mais ela vai se expandindo, ficando mais extensa, é um paradoxo. Até você vai tomando conta e vai conhecendo melhor essa complexidade, e aí entra na síntese, que é a simplificação. Então, é mais ou menos isso, a simplificação da complexificação. A simplificação, então, é o entendimento do intrincamento entre todas essas conquistas de atributos que a pessoa adquire. Então, ela vai ficando mais complexa, mais extensiva, mas ela vai ficando mais intensa e mais próxima da consciência em si. Não sei se... Essa questão só... É que eu tinha marcado até para perguntar isso, mas a Rosa que me desculpa, mas eu ainda não entendi como é que o serenão, na sua posição... Os filósofos sempre falam esse negócio de simplificação da complexificação, mas na questão aqui do serenão, como é que ele pode ser complexo e simples? É coisa que eu ia perguntar, mas... Então, mas assim, deixa eu ver se eu falo de outra maneira. A complexificação acho que fica mais claro, né? Porque vai adquirindo... Complexo, tudo bem. Tá, tudo bem. Agora, a simplicidade isso. É que eu não... Aonde que entra a simplicidade? Não é a simplicidade de simplista, não. É a simplificação no sentido de entendimento completo e perfeito daquela complexificação. Uma coisa que nós somos complexos, né? Mas nós não nos damos conta da nossa complexidade. Então, não é complicado, é descomplicar a complexificação. É que eu entendi que ele iria ficar simples, mas acho que não é ele estar simples. Não. É uma ele chega ao complexo de uma forma simples. É o autodomínio dessa complexificação. Isso. O problema é a apreensibilidade. Também é. O caso todo é esse. Agora, ela quer saber também sobre os múltiplos egos. Fala aí. Sim, é porque assim, a gente, quando você coloca cada faceta do miriaedro um atributo conquistado, a gente pode admitir que um conjunto dessas facetas, ela pode constituir ou caracterizar um tipo de ego. Então, ao longo da vida da série X, de qualquer consciência, para poder ela ir desenvolvendo facetas novas, ela vai adquirindo novos egos, novas performances de vida, novos tipos de vida. Então, são esses múltiplos egos que vão possibilitar a consciência de adquirir novas facetas. Então, é nesse sentido que a gente está colocando aí essas múltiplas vidas aí. Essas múltiplos egos. Não sei se ficou claro. Outro para você. Rosa, você pode falar sobre consciência poliédrica simples em antonimologia, página 101, e consciência tetraédica, consciência em questionologia, página 108? Pois é. Você é o outro que está perguntando. Quem? É outra pessoa. Outra pessoa, né? Antes era um homem, agora também esse é um homem. Essa simples aí é uma coisa que eu coloquei esse adjetivo aí para mostrar que é uma consciência poliédrica. Aí esse simples, Arlindo, é do simplório mesmo, tá? É uma coisa mais simplória. Esse simples aqui, da antonimologia. É uma consciência poliédrica simplória, assim, porque é contrário do serenão. Tá? Então, assim, pelo verbete consciência poliédrica, a gente sabe que toda consciência é poliédrica. Ela tem um poliedrismo aí desde que ela se constitui consciência. Só que ela, no início, ela é bem simples, é simplória. Ela não tem autoconsciência do que ela é. Então, é nesse sentido aí que é a poliédrica simples.
quanto lá na questionologia, que eu coloquei o tetraedro, é uma outra metáfora aí que eu usei para chamar a consciênsula, aquela consciência assim, inicial, inexperiente, de um poliedro bem com pouquinhas faces, né, que é o tetraedro. São o mínimo de faces possível, né, de 4. Entendeu? Então, assim, é um poliedro com pouquinhas faces. É só para representar que uma consciênsula tem pouquinhas faces ainda, poucos atributos conquistados. Né? Que é o contrário, é o contraponto da miriaédrica, que tem mais de 10.000 faces, atributos conquistados. Mais ou menos. Outra, agora essa de mulher. Elencologia, página 103, última linha. A consciência desprogramada máxima. Poderia, por favor, explicar? Sim, essa consciência desprogramada é um verbete que, assim, quando o senhor colocou aí, me chamou muita atenção, porque eu achei uma surpreendência. Eu achei que desprogramada é aquela sem programa nenhum, né? E, no caso, a consciência desprogramada é um verbete homeostático, que quer dizer que ela é livre de todas as amarras, de todas as coisas que aprendem ao passado, enfim, ao instinto dela. Então, ela está mais para positividade, mais para evolutividade. E a máxima, então, é a consciência livre, chegando na consciência livre, é a serenão chegando na consciência livre. Então, aí, para entender esse item aqui, tem que ler o verbete consciência desprogramada. Posso ir? Pode. Eu e minha dupla participamos do ECP3 de Uberaba no último final de semana e gostaríamos de salientar o apoio recebido de toda a equipe do curso, além de destacar o enorme apoio logístico fornecido pelo Centro Educacional de São Paulo, sem o qual não seria possível ter chegado até o evento. Além da palestra do dia 30 de 10, que será proferida pelo senhor, ocorrerão outras atividades com a sua participação em Uberaba? O que vai ter? Você tem uma ideia? Isso aqui é o Carlos Sprenger, está falando, ele esteve lá. Nós vamos ter um itinerário também, onde vai visitar os pontos principais que o professor Valdo atuou lá em Uberaba. Então, consultório, a universidade, alguns pontos turísticos do ponto de vista da conscienciologia. Tem a televisão. Também tem entrevista e a grande palestra. Eu quero ver também 2 pessoas lá de Uberaba. A gente também vai estar, agora, a partir da semana que vem, divulgando. Eu vou ver quem está detalhes. vivo, porque muita gente que eu queria ver, todos já dessomou. Não precisa de Uberaba mais. E só aproveitando também, a gente vai estar anunciando, o Ricardo Caprário vai estar organizando um ônibus a partir daqui. Quem tiver interesse já pode entrar em contato com o Ricardo Caprário. Já tem algumas pessoas que já vão, né? Já tem. Hoje já tem mais de 30 pessoas já que estão se organizando. Era isso mesmo que eu queria pedir para você. O pessoal da Intercamp, muitas pessoas perguntaram como podem fazer para ir para Uberaba. E a gente pediu para eles ligarem para você. Se você pudesse dar algumas A gente estava esperando só agora ter essa confirmação para passar a informação toda em conjunto. Certo. Então a gente vai passar os preços, os dias certinho a partir da semana que vem. Tá? Então todos os internautas também, quem tiver em outras localidades, vai poder ver a melhor forma de chegar até lá. Também tem uma agência que vai estar daqui 40 dias. É isso? Não, mais? Mais um pouquinho. 50? É final de outubro. Final de outubro. Mas não, final de outubro, 50 dias, 45 por aí. Loche. Aqui. Quando a gente estava lá no CP3, no hotel que nós ficamos, num dos hotéis, tinha um grupo de mais ou menos umas 30, 40 pessoas que foram buscar informação do que a gente estava fazendo lá. Elas acharam que era o professor Valdo que estava lá e queriam participar do evento. E daí eu falei que não, mas que o professor Valdo estaria em outubro, né? E então ela deixou um e-mail de contato, porque ela quer levar esse grupo para Uberaba. Era de Santa Catarina. Eram mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Agora de onde? De Santa Catarina. Você lembra o nome da cidade? Eu estou com o e-mail dela, o nome da cidade. Para quem que eu posso passar isso? Pode passar para mim. Eles já me mandaram todos os dados de lá. De lá você já tem todos os dados. Eles já mandaram a última comunicação para mim. Isso. Manda convite, aquela coisa. Eu sei que eu vou encontrar com 24 dos meus companheiros antigos.
Então, ó, vamos olhar isso para a semana que vem, Semana tá que vem certo? já Tem divulgado. muita gente aí interessada. Agora, quero congratular a comunidade conscienciológica, em especial o senhor, pelas primeiras consciências cobaias verbetógrafas. Quero dizer também que isso está causando a verdadeira condição de euforia. Parabéns às consciências cobaias verbetógrafas. E quem está mandando aqui é a Cecília Ótimo. Tá certo? Já ficam sabendo que ela não está aí. Sobre o meu cliente, 66 anos, que quer mudar de sexo. Ele se veste mulher desde os 13 anos, usa nome feminino, não é promíscuo, teve alguns relacionamentos duradouros, acha que está em boas condições mentais, apenas não se conforma de morrer sem ter oportunidade de assumir identidade feminina. Estou preocupada que, caso eu consiga que ele faça a cirurgia, que isso venha comprometê-lo, ainda mais nas próximas vidas, bem como com a minha responsabilidade por isso. Não, o que eu vejo também é o seguinte, uma pessoa de 66 anos não deve fazer plástica apenas estética, que a dele não é bem reparadora, é mais estética. 66 anos já não é hora de estar pensando uma coisa dessa, isso tinha que ter pensado antes, e não agora. Nunca se sabe o que é. Por exemplo, ele vai ter uma anestesia geral, isso não é bom para 66 anos. É esse aí que é a minha opinião, o mais, está tudo certo. Agora a outra. Primeiramente, meus parabéns à Rosa. Gostaria de saber da opinião da Rosa e do professor se vocês identificaram a sincronicidade específica de algum serenão envolvendo o verbete de hoje. Isso é com a Rosa. Eu realmente dormi cheia de esperança, professor Valdo, mas acordei. Sei, mas a sua chará te ajuda muito. A Rosigarda ajuda muito a ela. Não. E outra coisa, tem a Rosa dos Ventos, né? Eu fui bem amparada. Tudo é um processo de rosa. É. E tem a outra rosa que eu não estou vendo aqui hoje, está por aí? Está viajando. Está viajando. Gostaria de saber se o serenão ou serenona também formam duplas evolutivas. Poderia comentar? Ótimas verpons. A pessoa mandou, essa é a última, ótimas verpons. Olha, tudo é possível, né? A gente nunca sabe. Né? As minhas perguntas se referem à memória e ao desenvolvimento mental. O serenão poderia ter uma mente que acessa o passado, presente e futuro, ao mesmo tempo, conforme a sua necessidade? Ele pode trabalhar com a sua mente de forma a acessar as unidades mínimas e o todo ao mesmo tempo, de qualquer realidade de conteúdo, tendo flexibilidade mental para poder focalizar e ampliar a sua mente, uma rapidez na velocidade da luz. É isso que nós falamos. Ele tem algumas dessas capacidades. A gente só não sabe a profundidade, o alcance disso, como é que funciona, etc. Mas que tem. Poderia falar mais sobre o extrafísico de um ambiente frigorífico? Eu trabalho em um. Outro. A coisa toda é a seguinte. Todos os lugares que eu já vi, de frigorífico e o processo disso aí, aquelas casas igual que tem aquele frigorífico lá que eu ia para fazer a sessão perto, para ajudar o ambiente, que é o curtume carioca. Alguém aqui chegou a conhecer, sabe o que é o curtume carioca? Sabe o que é? Eu fui muito lá para fazer sessão durante uma boa temporada junto, para melhorar o ambiente do curtume. Lá era só um, mas o ambiente era tão pesado, todo mundo começou a reclamar, então me pediram para ir lá. Então eu ia toda semana e jogava energia no negócio, lá perto, o curtume carioca. Agora, fora do corpo, eu estive em algum desses lugares e vi, eu vi até fora do Brasil esses lugares. Agora, o ambiente, às vezes, é cheio de máquina, cheio de coisa. Então, os ricos americanos, por exemplo, é tudo na base de máquina, aquela coisa toda. Mas no meio daquelas máquinas só dá vampiro. Esses livros de vampiro não valem nada. É só ir no frigorífico desse que vocês vão ver o que é vampiro de tudo quanto é jeito. Uma outra coisa estranha, esses ambientes têm vampiro tipo subhumano, mesmo.
Então, tem consciex que já são hominais que levam subhumanos no meio extrafísico, junto. E aquilo dá potência. Do jeito que é que a turma usa, por exemplo, a pantera, o orco, você está entendendo? Positivo, eles usam para potencializar a assimilação do vampirismo. Tudo isso na vida do corpo. Então, esses ambientes são dos mais pesados que tem. Agora, se uma pessoa é tipo esponja, ela está perdida. Todas as pessoas, igual esse nosso amigo está falando, ele deve ser casca mais grossa do que a aroeira, do que todas esses negócios. A casca é grossa dele deve ser um negócio. Você tem uma coraça enorme. É aquela coraça mais brava do que da psicanálise. Fala coraça. Professor. Mostra que o problema é esse. Esse é o ambiente de lá. Eles assimilam muito a energia dos bichos, porque tudo é ectoplasmia, né? E aquilo correndo aos milhares, sangue por todo lado, aquele negócio, isso é terrível. Professor, B aqui, ó. A questão, já que hoje está se falando de miríade, né? A miríade dos pupilos do Zéfiro. A maioria deles é multidotado. Não chega a isso tudo. Valdo, menos. Vamos com calma. Não, são alguns gatos pingados. Veja bem, como você gosta de dizer, veja bem. Swedenborg, multidotado para a época, especialista em tudo quanto é área do conhecimento. Euler, matemático. O Kardec, a questão da multidimensionalidade, que ele via trazer. O Balzac também multidotado. Quem mais e por quê? Um dos maiores desse é essas cabeças? É o Swedenborg. Você esqueceu desse. Não, eu pus ele aqui. Eu falei esse o primeiro que a gente trabalhou com ele. Multidotado. Agora, Valdo, a intenção nesse caso do Zéfiro de inspirar essas pessoas não é o Zéfiro. O Zéfiro é pau mandado. Tá, mas vamos, a equipe que estava mexendo com esse povo. Vamos supor, então, que ele não fosse... Eu sou carregador de mala, maleiro. Vamos supor, então, o Zéfiro está estudando umas cabeças bem específicas, assim. É por causa dessa questão dessa sinapse que você falou? Por causa da Heuerbeck. Por causa da Heuerbeck. O processo é Heuerbeck. E tem mais alguém integrando esse time? Tem mais um monte deles, mas deixa para lá, né? Só esse aí já dão muita confusão. Não, é só por causa de ser uma área de conhecimento diferente. Por exemplo, na astronomia... Não, os mais sérios são os mais recentes, porque tinham mais lucidez. Então, tem uma turma que ele também trabalhou com a turma e a equipe do Max Mecanismo, que é o povo da metapsíquica. Aquele povo da metapsíquica também foi inspirado por ele. Alguns deles a gente trabalhou também. Quer dizer, quando você diz mais recente, é nos últimos 2 séculos para cá. Eu só tive um período que eu não estava nessa, devido ao processo da minha vida lá na Catalunha. Entendeu? Rápida, aquela. Mas foi alguns aninhos, coisa à toa no meio. Mas tudo a gente estava alerta, a postos, no serviço. Então teve muita gente. Agora, eu me interessava muito para ver tudo que ia dizer respeito a essa vida minha. Porque isso já estava marcado, mais ou menos. Então tudo foi feito. Como pré-requisito. Sabe como é que é? Mas também era esse estudo, Valdo, que você queria entender essas sinapses, essas redes? Queria entender, participar, bancar cobaia, aprender, quebrar a cara, fazer experiência, a parte prática. Um mapeamento que você estava fazendo de também. De tudo. Do paracérebro e do cérebro. E com isso a gente também canalizava para fazer rapport. Por que o Balzac apareceu para mim depois? É o rapport. Por que é que a turma do Swedenborg foi me chamar e falou, não, o senhor é que conhece mais a vida do Swedenborg. O povo lá reconhecia isso. A hora que eu comecei a falar as coisas todas. Aí eu virei para ele e falei, não, é porque eu já li muito. Eu falei assim, mas será que o senhor já leu tantos livros igual a gente? Isso é o bispo da Nova Jerusalém falando para mim. Ele veio ao Brasil, um americano. E falou, o senhor sabe mais do Swedenborg que todo mundo que eu conheço. No entanto, ele é de Bryan Hatch, que é da Pensilvânia, entende? Que é o centro dos Estados Unidos, onde tem mais coisas sobre o Swedenborg. Agora, eu virei para ele e falei assim, olha, eu já vi a fundação do Swedenborg em Londres,
negócio todo, conheço aquilo tudo, tem os livros, o processo todo é esse. Os livros que nós temos de Swedenborg aí são acachapantes. Pessoal, dessa recíproca, então, que ela é verdadeira, do mesmo jeito que o seu paracérebro do Zéfiro trabalhou com o cérebro e o paracérebro do Swedenborg, você importa dicionários cerebrais, mas também exporta eles para as outras consciências? Até um certo ponto. E outra coisa, a gente troca figurinha, né? Sempre é um processo recíproco. Por isso que eu chamo sobre interassistencialidade. Você dá e você recebe. Lava o outro. Agora, isso é impressionante. Agora, o melhor da história não é isso, não. Você dá para a pessoa que está lá e você recebe aqui. Mas como tem uma terceira consciência que superintende aquilo, os dois recebem simultaneamente da terceira. Entendi. O que eu considero que potencializa tudo é a consciência que está aí. Agora, então, veja, na condição de consciência é muito bom, mas limitado. Agora, aqui, na condição de consciência, não é bom, mas é ilimitado o auxílio. Você está entendendo como é que é? Devido ao processo da vivência. Agora, julgar com essas duas coisas é que eu sempre tentei. Desde o século XVII que eu estou tentando entender isso. Nesse caso, a psicografia do Cristo Espera por Ti para o Balzac, não é nada. Foi nada. Isso não é nada, isso é superficial. Simplesmente um DVD. Por exemplo, entrou, o que eu falo, que psicografia é uma coisa secundária. O que interessa é a pangrafia. A pangrafia é o conhecimento de tudo isso. O que é isso aqui, ó, que ela está falando? Consciência miliaédrica. É isso. É a consciência pangráfica máxima. Mas mesmo a sua Vamos entender, vocês vão começar a entender isso. Agora, por exemplo, a hora que você começa a ter noções, vislumbres, lampejos, vestígios do processo da pangrafia, já é alguma coisa. Você está caminhando para a serenologia. As suas psicografias não foram psicografias simples. Não foi igual às outras. É o que o Chico falou. Claro. O Chico, depois que eu publiquei o livro, ele foi ler o livro. Ele virou e falou assim, não pode comparar com nada que eu recebi. O nível é outro. Ele conseguiu passar para você, ou plasmar entende, as palavras, que eu não consigo isso, e eles não conseguem isso comigo. O Chico mesmo falou. Foi por isso que eles queriam fazer aquela novela baseada no livro. Eles deixaram que depois, logo em seguida, eu deixei o Movimento Espírita. Por isso que ficou tão perfeita a tradução simultânea que foi feita do francês para o português, porque já estava tudo no seu cérebro e no cérebro dele. Agora, ele esteve vendo essas coisas todas de português antes, o Balzac. Ele não é bobo, não. Eles deram uma geral nele. Agora, comigo, ele tinha experiência pelo seguinte, foi uma mudança de posição. Antes era eu que era consciente e ele consciente. Claro. Depois, agora, eu sou consciente e ele é consciente. Claro. Então, foi uma troca de posições. Troca de papéis. Entende? Você veja bem, com todas as loucuras que tinha ele com a mãe, aquelas coisas todas, as loucuras dele, a gente conseguiu tirar o Balzac do corpo, ele teve projeção, ele sentiu as coisas, ele guardou, rememorou, aquilo vincou a memória dele com alguma experiência extrafísica na época. E olha, naquela época em Paris não era fácil. O ambiente de Paris era terrível. Era um horror. Em matéria da aristocracia, os negócios logo depois da... É o que eu falei. Ele, Allan Kardec, por exemplo, ele errou tudo. Não foi propriamente... Foi muito depois do Balzac, o Allan Kardec. Mas ele errou tudo devido à Revolução Francesa. Agora, veja bem, o Balzac foi um pouco antes, mas também ele sofreu a influência da Revolução Francesa. Então, aquilo tudo entrou muito dentro da cabeça. E outra coisa, os dois trabalhavam em Paris. Se tivesse trabalhado em outro lugar, teria sido melhor, mas não teriam a mesma máquina. A máquina de divulgação, o processo do ambiente, o holopensene intelectual, literário. A condição desse trabalho de consim para consciex, 2, 3 vidas, cria um nível ilimitado de possibilidades, né? Cria. Quer dizer, um nível existencial... Por isso é que é o negócio de eu ajudar o Chico, do Emmanuel ajudar o Chico, é tudo baseado nisso. Outra coisa, o Euripa Sanufa ajudar meu irmão comigo, ajudar minha mãe.
Tudo é por causa disso. Nós vamos ter alguma chance de fazer algo assim, não nesse nível, mas algo similar nas próximas vidas agora, Valdo, de poder Não, eu penso que a maioria aqui, isso vai ficar arroz com feijão para vocês. Nós vamos, porque a maioria vai começar a interessar por coisas ainda mais avançadas. E a gente está começando só a expor aqui. Vocês vão começar a abrir o olho sobre isso. E então aquele povo que chega e fica doido, só quer estudar serenão, igual aquele nosso amigo de lá, você lembra da história? Tudo dele. Não, chega-te aos bons que você vai ver, pelo menos, que você está na sombra dele. Que você vai ser exceção. Então, isso tudo vai aumentar mais. Vai aumentar mais. E os com vocês, com vocês. Não é só comigo, não. Eu estou falando com vocês. Isso vai ser inevitável. Os verbetes têm um papel nisso muito sério, né, Valdo? Que é a contrapartida, a plataforma. Professor, sim. Letra B aqui, ó. Tá tendo o Dia da Saúde Consciencial e queria fazer uma pergunta um pouco provocativa para todo mundo, né, sobre uma questão assim. Lá está tendo várias atividades, inclusive ginástica laboral e orientação de escrita. Agora, por exemplo, eu conversei até com o autor que está fazendo as caricaturas. Na parte das caricaturas, hoje houve uma média de 15 caricaturas que as pessoas pararam para posar para fazer caricatura. Ao mesmo tempo em que, para fazer ginástica, educação física, foram apenas 3. Orientação de livro especializado com autores, foi apenas uma pessoa e no final. Então o ideal seria ele fazer caricatura com o povo tudo obeso, porque não faz ginástica. Mostrar a curva da prosperidade, você está entendendo como é que é? Mostrar os recheios que estão saltando, você está entendendo, da barriga, etc. Pochete daqui, pochete dali, pneu Firestone do lado esquerdo, do lado direito, e outras cositas mais. Tudo isso é muito importante. Isso tudo faz parte da caricatura. Faz parte. Agora, ó, muita fazer pochete, caricatura de pessoa obesa é muito mais fácil de fazer de uma pessoa toda arrumadinha. Você sabe disso. Mais uma questão. Posso só divulgar algumas atividades que estão tendo? Sobre rapidinho? Sobre lá. Sobre o Dia da Saúde Consciencial. Pode aproveitar falar, que está bastante gente. É bom. Tá? Então está tendo ginástica laboral e energética, tá? Está tendo educação física, está tendo orientação de escrita por autores de livros da Conscienciologia, está tendo atendimento consciencioterápico, massagem, atendimento médico, vacina, agora, atendimento odontológico, fisioterapia. A turma chega a transpirar com esse exercício? Na ginástica laboral energética? Ou na outra? Ó, não pode ser aquela do meu amigo lá de Uberaba. Então ele perguntava para ele, você faz ginástica? Assim, faço todo dia. E como é que é? Não, eu posso mostrar para você. Fazia, arrumava todo, e depois colocava. Isso era a ginástica dele. Nós temos que ver se a sua é desse jeito. Lá, saber se estão transpirando. Mas é que não dá para pegar muito pesado com a turma também, ginástica mais pesada, né, professor? Ainda, né? Mas vamos lá, ó. Atendimento... Olha, tem mais uma série de pessoas que vão lá agora à tarde. Já me falaram aqui. Convidar, ó. Então, ó, ainda vai ter ainda atendimento fisioterápico, atendimento de direito, consultoria sobre empreendimento consciencial, várias palestras consciencioterápicas bem interessantes, ensino de informática, financeiro, empresarial e de saúde integral. Me conta, tem gente lá que está orientando para a pessoa ver o que vai comprar, terreno, casa ou apartamento? Não sei dizer. Que é o direito imobiliário, que é muita gente interessada nisso. Precisa ter gente lá para atender isso também, né? Tem saúde financeira e empreendimento consciencial. Está incluído. Então está bem. Estou vendo que você viu, né? Me conta, você está de chapéu branco hoje, né? Eu? Você colocou um chapéu para enfrentar o sol lá, foi isso? Logo eu vi. É a saúde por causa do câncer, né? Tá certo. Ô, professor, mais uma questão. Eu queria perguntar para a Rosa, na quarta linha da parafatologia. Rosa, agora é com você, Rosa.
quarta linha da parafatologia. O que seria mais ali, ó? A preparação para o maxi-choque consciencial do descarte extrafísico do psicossoma do serenão. Então, tem um verbete chamado choque consciencial. E o maxi-choque consciencial é o descarte exatamente do psicossoma que é feito pelo serenão. Eu até achava que não era choque, né, consciencial, porque para mim o serenão não tinha choque mais nenhum. Mas é colocado como exemplo do maxi-choque que o serenão quando perde o psicossoma. Porque assim, ó, toda vez que você tem o descarte de algum dos veículos de manifestação, aquilo é um choque consciencial. Você muda repentinamente aí de manifestação holossomática. O seu holossoma tem uma alteração forte aí. Então, a preparação é porque a consciência miriaédrica ainda é um serenão. E para ela descartar o psicossoma, é quando ela se transforma aí em consciência livre, né? Ela passa para a categoria aí de consciência livre. Então, a consciência miriaédrica, quando ela é mais veterana, ela está em franca preparação para descartar aí o psicossoma e transformar em consciência livre. E isso, nesse momento, que ela vai descartar, é o maxi-choque. Não sei se ficou claro. Fica claro, sim. Agora, uma pergunta técnica. Quando o serenão ainda está como serenão, a pensanidade dele é quase como consciência livre, ou não? Ainda quando ele está com... quando ele estiver bem evoluído, deve ser assim, eu não sei, sabe? Não conversou direito? Daqui uns milênios você me pergunta... Essa pergunta eu passo para o professor Valdo. O senhor havia me dito que o fato de estar estudando aspectos mais materiais, como o cérebro, me dificulta ter percepções para a psique, mas afirmou que isso é natural e o caminho é esse. Porém, quando comecei a estudar mais as relações entre bioenergia e os efeitos do cérebro, tenho tido facilidade de diálogo transmentais. Percebi ainda uma melhoria na instalação do meu EV. Passei a perceber com maior profundidade a importância do EV, como o senhor tem falado. A pergunta é, deveria abrir mão de estudar esses efeitos do cérebro e focar mais em aspectos mais sutis e intraconscienciais, a fim de melhorar meu parapsiquismo? Não. Você deve seguir que você está sentindo bem, quer dizer que você deve estar recebendo até algum amparo extrafísico sobre o assunto. Vá em frente. O problema todo é a pessoa se adaptar para saber atender uma dimensão e outra. O senhor indica a dieta fruteriana. Estou fazendo força para segui-la. Pergunta, todo mundo pode fazer essa dieta? Quais os cuidados? Peço ajuda e auxílio ao senhor, pois o Dr. Richard Johnson, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, autor do livro Sugar Fix, o açúcar derivado das frutas que contém a frutose, causa obesidade, hipertensão, diabetes e outros problemas. Ele afirma que suco de fruta é tão prejudicial à saúde quanto a bebidas, à base de cola, os tão temidos refrigerantes. O Dr. Johnson recomenda a redução do consumo de frutose, especialmente se já tiver esses problemas ou tiver acima do peso. Por isso, substituir açúcar por frutose não é uma boa troca. Frutose aumenta os níveis de ácido úrico no sangue. Escuta, ninguém está contra isso não. O que eu vejo é o seguinte, esse cara vem só para combater o processo da frutose, é especializado nisso, mas ele não está falando do resto. Tem que arranjar a saída para tudo isso. Agora, a melhor saída é o seguinte, coma fruta, que você vai ficar mais defendido contra colesterol, açúcar, diabetes, gordura de tudo quanto é jeito e outras coisas mais. O que eu digo é o seguinte, deixe de comer tocinho e coma fruta. Agora, a fruta, você tem que estudar. Para isso, o que você precisa? Precisa de duas pessoas. Um é um médico que entenda do riscado e uma nutricionista que te dê orientação. E arranjar uma balança para pedir, para colocar você no banheiro de quando em quando e ver seu peso, como é que está. Isso tudo tem que ser feito com a dieta fruteriana. Eu quero dizer para vocês, por exemplo, lá fora tem aí algumas dezenas de amoreiras
Então, assim, ó, de fruto. Isso ajuda demais o gasto intestinal das pessoas. A maioria que come. E outra coisa, elas estão doces, grandes, estão caindo, já tem toneladas de já tirar de lixo que já caíram das árvores. O negócio é enorme. Esses dias todos, hoje mesmo eu comi. Entende? Agora, vamos ver as outras frutas. As pessoas, quando eu falo dieta frutariana, eu não falo para a pessoa só comer fruta e todas as frutas, não. Tem gente que não pode comer certas frutas. Eu, por exemplo, eu não como mamão, eu não como abacate. Agora, eu gosto muito de manga, me dou bem com isso. Você está entendendo? Vamos entender bem essas coisas. A temoia vale a pena. A maioria nem entende o que é a temoia, a verdade é essa. A Iacom é ótima para diabético. Tudo está aí. O problema é estudar. Outra coisa, pega o nosso verbete, que tem uma listagem de frutas. A pessoa vê, pois é, olha lá o verbete sobre a frutariana, que tem tudo lá. Isso aí é que é o melhor, é Consim Frutariana. Aqui no ar, essa semana saiu na Veja uma matéria sobre a questão da crueldade no abate dos animais. É extremamente impactante, assim, e dá vontade de nunca mais comer carne de novo, qualquer derivado. E ao mesmo tempo a gente fica pensando na questão da saúde, da memória, tudo. Como que você vê essa transição? Atualmente eu evito mais comer carne vermelha de tudo quanto é tipo. Eu como quase sempre peixe, mas nem todo dia eu como peixe. Depende do que é que eu faço. Eu jogo com opção de coisa. Atualmente eu estou comendo muita derivada de milho. Agora, cada um tem que estudar isso junto com a dietista, uma nutricionista, para ver, de acordo com o seu peso e tudo mais. Outra coisa, eu estou em dia com o meu peso. Eu estou entre 77 e 78, a maioria do tempo. Você está entendendo? Agora, por exemplo, eu tomo remédio demais. Eu tenho 3 refeições, em cada refeição eu tomo 3 remédios. Então eu tenho que olhar isso tudo, não dá para ficar sem tomar o remédio. Algum desses remédios, quer dizer, de 6 diferentes que eu tomo, 5 deles dão diarreia. De vez em quando eu posso ter uma diarreia, isso faz parte do serviço, mas não é sempre. Se começasse a ter sempre, eu ia tomar uma atitude. Então, isso tudo a pessoa tem que ver, no caso dela, como é que é. Cada pessoa é um doente. Para mim, é o seguinte, não existe milhares ou milhões de doentes, existe só um. Cada um tem uma doença própria. De acordo com a idade, o ambiente, o que a pessoa faz, a constituição física do soma da pessoa, ela tem a doença. Então é preciso examinar aquela pessoa naquele momento evolutivo. Mas você acha que fazer essa transição entre parar com a carne vermelha, depois a carne de frango, ficar com o peixe... Não, o ideal é o seguinte, a pessoa pode deixar de cara, ela pode deixar de comer a carne vermelha e começa a comer peixe. Isso aí pode compensar muito. Agora tem que começar a observar como é que ela come, como é que está o peso, processo de sono, como é que é a memória, a concentração mental. Estudar tem que ver com o tempo. Por isso que tem que ter um médico e uma dietista para examinar o que se passa com a pessoa. É porque assim, a gente imaginar cúmplice de uma crueldade daquela que a gente vê ali é impressionante. Ele aí está falando em processo de refrigerante. Eu não tomo refrigerante nenhum, eu bebo água. Água. É a melhor bebida que tem. Eu quero lembrar para vocês, o povo esquece disso. A água é uma grande coisa. Água potável. Viu? O seu corpo tem no mínimo 60%, 65% só água. Pode ser tomando água, sempre ajuda. Agora, não pode tomar 5 litros de água do jeito que o povo... Tinha um cara em Brasília, viu? O Mário, você lembra do nosso amigo de Brasília que andava com um carrinho cheio de água, que ele tomava litros de água por dia. Não é assim? Isso é paranoia, isso é loucura, não é assim. Eu tenho água por todo lado, ok. Eu vivo com água na mão, mas essa é a minha bebida predileta. Eu não tenho outra. Eu tomo, às vezes, um chá, se está muito frio, que eu já falei aqui, chá de boldo, uma coisa. Mas agora o que eu vejo é isso. Não vão no bico disso, não, que hoje tem livro e pessoas escrevendo sobre tudo, contra e pró. Fale qualquer coisa que a gente arranja o livro para a pessoa. Você quer a favor ou quer pró? Ou contra? Como é que é? O que você quer? De modo que, vamos olhar bem, senão a gente vai fazer aquela pergunta clássica, secular. Você é bobo ou você é assim mesmo?
Só queria deixar essa dica de ler essa matéria da Veja dessa semana, que é imperdível mesmo. Agora, olha, uma pessoa que combate as frutas, inclusive esse autor, ele não conhece fruta. Ele deve ter nascido num lugar que não tinha pomar. Está na cara. Vou corrigir, né? A Veja, eu acho que é da semana passada, daquela que tem os pessoas que estão lá na mina, na capa. É do Povo. Agora, do povo. outra aqui. Isso, do Povo. Quero parabenizar a Rosa Nada, pois o verbete está no mínimo empolgante e inspirador. Gostaria que esclarecesse em interaciologia, agora é para você, interaciologia, página 102, a interação, alta abnegação cosmoética, mega discernimento lúcido. É o discernimento lúcido que leva às atitudes abnegadas e cosmoéticas ou vice-versa? Olha, é a Patrícia Barbosa do Rio de Janeiro, você sabe quem é? É ela que falou, estou falando que o elogio tremeu aqui, sabe, o papel, não preciso de falar quem é. Tá, obrigada, Patrícia. Olha, a interação, quando há interação, é porque é mão dupla, né? A autoabnegação cosmoética. Na medida em que você faz esse exercício de ter autoabnegação e positivamente, sadiamente, você vai ampliando o seu mega discernimento lúcido, né? A princípio, o mega discernimento é a decisão de você saber o que escolher em decisões grandiosas, né? E de uma maneira bem lúcida. E ao contrário também. Na medida que você vai desenvolvendo o seu discernimento de uma maneira lúcida, você vai aumentando a sua capacidade de ser autoabnegada de uma maneira sadia. Então, aí a interação, para mim, é de mão dupla. Não sei se eu respondi. Como foi comentado sobre pessoas cegas, qual seria o processo de um cego clarividente? Ele teria como ver a dimensão intrafísica através da clarividência ou somente a dimensão extrafísica? Não, aí varia de cego para cego. Depende da amaurose, o nível da cegueira, quando foi que ele ficou cego, se ele já nasceu cego, se ficou cego depois, de que modo que é e as percepções que ele tem. Por exemplo, se pegar uma pessoa que ficou cega na meia-idade e ela já tinha sensibilidade parapsíquica, ela continua com todos os processos de alto nível. Se a pessoa nasceu cega e ela vai arranjando um jeito de ver com o tempo, ela começa a ver pequenas sombras e coisas que passam na frente dela, como se fosse um movimento, sabe, de situações. Agora, com o passar do tempo, essa pessoa que vê as sombras pode sair do corpo. Aí ele começa a ver as coisas do jeito que ele era como consciente. Aí ele pode recobrar extrafisicamente toda a visão dele. Tinha, inclusive, um grande cara no Rio de Janeiro que durante muitos anos estudou isso tudo. Ele era cego desse jeito. Depois ele começou a trabalhar para os cegos a partir disso. Ele conseguia sair fora do corpo. Eu encontrei e fiz projeções encontrando com gente que era cego fora do corpo. Esses, então, tinham noção do processo. E quando vinha para cá, às vezes, eles começavam a ter o aumento, a expansão, a profundidade, o aperfeiçoamento da sensação dele, mesmo dentro da cegueira absoluta. Então, isso tudo pode ocorrer, mas cada caso tem que ser estudado de per si. Agora, a maioria começa a ver como se fossem pequenas sombras, assim, e vão passando. Começa por aí. Se ele viu alguma coisa que movimentou, sendo que ele sempre foi cego, isso é o processo da clarividência. E isso pode ocorrer com o cego. Agora, no meio desse cego que eu trabalhei, tinha muita gente que se transformou com o tempo em sensitivo, trabalhou com isso. Alguns deles eram grandes médicos psicofônicos. Recebiam com CIEX, falavam através dele, tudo sério, alto nível e tal. Então, depende de cada personalidade. Professor. Tem que ver. Sim. No final da letra B aqui em cima, na página 103, é o item legislogia. É o primeiro item logo, a lei da generalização da experiência. Você quer falar aí, por favor? Dona Rosa vai atender. Pode falar e depois você. eu faço a pergunta. Então, essa lei aí da generalização da experiência, para mim, é o ponto forte aqui desse verbete mesmo. Porque é o seguinte, ó, quando eu comecei a fazer esse verbete,
Eu queria assim, trazer esse verbete, que era a representação do serenão para a vida nossa, da prática nossa, né? Como é que a gente poderia aprender, né, com esse verbete. E aí essa lei aqui diz o seguinte: se você tem uma consciência, ou várias consciências que eu cito aqui na masculinologia e na feminologia, que conseguiram chegar no serenismo, é que todos nós vamos conseguir também. Basta você ter persistência, coragem evolutiva, enfim. Então, essa lei da generalização significa isso. Se um conseguiu atingir aquele ponto, todos nós somos capazes de conseguir. Entendi. Que eu acho que é a base desse verbete aí. Entendi. Quer dizer, se ele passou pela experiência e chegou lá, então a gente tem condições. Eu estava pensando que era sobre... Nós temos várias experiências, mas não é esse o sentido, né? Oi? A lei da generalização, não é? Ok. Obrigado. O que mais vocês têm aí? Quem é que está com o microfone? Como é que está a situação? O caso é o seguinte, esse verbete dela chamou atenção também. Eu já atendi, só o povo de fora, são 32 perguntas até agora. É um bocado. Às vezes aqui o mais que vai a 40, 42, é o máximo. Isso aí já está bem alto. Dá tempo ainda de fazer a última. A polinomiologia, página 103, esse primeiro polinômio. Eu queria saber a questão da permanência, porque infinitude, a permanência, eu estou em dúvida do que seria essa permanência. Então, o polinômio infinitude, substancialidade, permanência e evolutividade. A infinitude é grande extensão, é uma coisa grandiosa. Substancialidade é a essência da consciência. A permanência é a persistência, a constância. E a evolutividade é o progresso gradativo. Então, se você pegar todos esses 4 itens, são esses 4 itens que vão substanciar aí a consciência miriaédrica. A condição de você evoluir cada vez mais de uma maneira... esse desenvolvimento, né, de atributos conscienciais de uma maneira evolutiva. É correto. Quando você falou permanência... A permanência no sentido de constância, de perseverança. A persistência aí deu para entender melhor. Perseverança. Porque cada atributo desse é assim, você tem vários sentidos nessa perseverança. Tem no sentido de você adquiriu e você não esquece aquilo, né? Tá? Porque assim, no nível que a gente está, segundo o professor Walter, não sou eu que estou falando, a gente já soube fazer coisas mais do que sabe fazer agora. Só que no nível da consciência miriaédrica já tem essa perseverança maior, já tem essa permanência maior. Então é como se ela trouxesse para a atualidade dela tudo que ela já tem. Nesse sentido, é um dos sentidos da constância. Você viu que ela passa a bola de vez em quando para mim, né? Do jeito que você faz, né? São os levantadores de bola. E eu dou a cortada depois. Faz parte da vida. Não foi no meu caso, mas quando a pergunta é mateológica, geralmente ela passa. É mateológica. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 135 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 32 perguntas respondidas online, 50 votos presenciais, 7 votos online. Só vamos pedir uns segundos de silêncio até os recados finalizarem. Obrigada. Hoje vamos ter 4 recados. William, Semana da Reeducação, da Reaprendência. Ivo, Ação em Saúde. Will, Cursos Apex. Érica, Revegetação. E antes, gostamos de pedir a colaboração de todos. As muretas dos setores B foram já limpadas, vão ser limpadas do setor A, para, por favor, vocês colaborem para tentar manter limpo o tertuliário. Sim? Obrigada. Antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós ontem tivemos uma notícia lá com relação ao nosso site, né, o novo site do programa Amigos da Enciclopédia. Em função dos atrasos decorrentes do processo do Mastercard, nós devemos lançar o site com as opções de Visa e Amex, enquanto o Master não fica pronto. Tá? Isso deve acontecer nesses próximos dias. Então, esse era um retorno nosso aqui com vocês. O sistema foi testado, está funcionando, né, está tudo certo.
e em breve a gente vai lançar aqui publicamente. O outro recado é em relação aos kits dos 8 volumes, os primeiros 8 volumes da enciclopédia da Conscienciologia. Nós já temos um preço inicial, um preço básico, que é R$ 700, é um preço de custo, tá? E estamos aguardando agora um segundo orçamento. Tá? Nós temos aqui 90 pessoas que deixaram o seu nome e telefone para contato. Assim que nós tivermos esse segundo preço, nós vamos trazer a público aqui, e quem está levantando isso é o pessoal da Editares. Então, assim que a Editares passar esse valor para nós vamos divulgar para vocês. A nossa ideia não é ter nenhum tipo de lucro ou colocar nenhum valor acima do valor de custo. Tá? Nós vamos repassar o valor de custo da enciclopédia para vocês. E esse primeiro valor, elaborado aqui no Holociclo, né, papel, toner, feito aqui, made in house, né, R$ 700. E agora estamos aguardando o preço, no caso da gráfica, através da Editares. Mais informações a gente passa para vocês. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos de convidar todos aqui os presentes, o pessoal que nos acompanha agora pela internet. Pode pegar aqui, Eduardo. O pessoal que nos acompanha pela internet também, para participar da primeira semana da Reeducação Consciencial. É um evento promovido pela Reaprendência. Nós temos folders que podem ser pegos por vocês agora na saída aqui da tertúlia, depois na recepção do CIAEC. E o pessoal que nos acompanha online podem acessar o site da Reaprendência, que é o www.reaprendência.org.br. Reaprendência se escreve com T. Pessoal, vou destacar hoje 2 atividades gratuitas que vão acontecer durante a Semana da Reeducação. A palestra Mecanismos da Aprendizagem Cognitiva, Comportamental e Evolutiva, com o professor Rion Braga. E também a palestra do professor Munir Base, a transição da heurística para a argumentação ética. Para quem não sabe, a heurística é aquela argumentação do filósofo sofista que nem sempre está comprometido com a verdade, mas que muitas vezes quer ganhar aquele debate. Também o curso do dia 16 de outubro é um curso do professor Marcelo da Luz, Descrenciologia como processo de reaprendência. Nesse curso, a partir do princípio da descrença, o professor propõe a profilaxia dos mecanismos de falaciologia, o anti-universalismo, a terceirização das escolhas existenciais e a manipulação consciencial que podem ocorrer, às vezes, no contexto também da docência. Estão todos convidados. Não percam, a Semana da Reeducação está excelente. Obrigado. Pessoal, meu boa tarde a todos. Só avisando que o Dia de Ação em Saúde Consciencial continua agora no campus OIC. Só queria lembrar 3 coisas. Primeiro, quem quiser fazer lá os serviços médicos, nós recomendamos que apareçam lá agora, o mais cedo possível, para pegar as senhas. A segunda coisa, às 15 horas nós vamos parar temporariamente todas as atividades, porque a equipe do SAMU vai fazer uma demonstração prática de primeiros socorros. E, às 17 horas, vai ter a comemoração do aniversário da OIC. Tá? 17 horas vai ter, inclusive, um bolo lá, comemoração do aniversário da OIC. Obrigado. Gostaria de estar convidando a participação do curso da Apex, o curso Introdução à Programação Existencial, que é um curso que está sendo ofertado na modalidade de ensino à distância. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo de outros países, podem estar participando deste curso. É só acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org, onde tem maiores informações. O importante é que o curso ele começa no dia 13, segunda-feira. Tá? Então, as inscrições vão até esta sexta-feira. Ou seja, até essa sexta-feira nós estamos aceitando as inscrições. Nós já estamos com muitos alunos inscritos. Quem tiver interesse de estar participando, é só acessar o site da Apex, onde vocês vão ter maiores informações. Vão ser 4 módulos, 4 segunda-feiras, onde nós temos uma conferência online, só que a pessoa pode estar baixando, fazendo download depois das apresentações e dos materiais do curso também. Ok? Estão todos convidados. Pessoal, a chamada de novo é para a revegetação da mata ciliar. Então, me perguntaram se a gente vai receber 6 mil árvores, como é que a gente vai gastar aí 8 mil reais? É porque a gente tem que pagar hora-máquina, calcário, mão de obra. E então, a agência para doação é no Banco do Brasil, quem for teletertuliano quiser colaborar. E a agência é 3270, dígito 0.
A conta corrente é 11.000, dígito 0. E a gente solicita que a pessoa escreva para o financeiro do CIAEC, alertando que fez um depósito para fins de revegetação, porque essa é uma conta geral. Então, a pessoa escreve para financeiro@org.br para dizer quanto que ela depositou, essa coisa toda, para a gente poder estar contratando o serviço do plantio. Em breve a gente volta aqui, porque em 1 semana ou 2 no máximo, nós vamos estar plantando no mínimo 3.000 árvores por final de semana. A gente agradece, se alguém quiser participar da empreita, do trabalho, é muito bem-vindo. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é consciencioterapeuta, especialidade consciencioterapia, autora Fátima Soares. Obrigada e boa tarde a todos.